Olá, queridas crianças. Olá, pais. Tudo bem? Como passaram o final de semana? Estão se cuidando? Espero que sim, né? Todos aí se cuidando, ficando em casa, né? Mantendo o distanciamento. Se precisar sair, usar a máscara, né, gente? Então, hoje é segunda-feira, vamos pegar o calendário, né, para vocês marcarem aí o dia de hoje. Na coluna da segunda-feira, hoje é dia 29 do mês de março do ano de 2021. Segunda-feira, segundo dia da semana. Semana começou ontem, né? Ontem foi domingo. E hoje é o segundo dia da semana. Então, gente, vamos iniciar, né, mais uma aula de língua portuguesa. E como sempre, vocês escrevam o cabeçalho, primeiramente, com a data, né, de hoje, o nome da escola, o nome de vocês, e assim sucessivamente. E vamos, então, hoje falar novamente do gênero textual poema. Porém, o objetivo da aula é atribuir significado a aspectos não linguísticos, paralinguísticos, observados na fala. Então, nós vamos estudar, nós vamos dar ênfase nessa palavra aqui, paralinguísticos. Vamos observar o que isso significa, né? Dentro do gênero textual poema, que eu já falei com vocês, né? Vocês já conhecem, nós vamos revê-lo. E vamos estudar os significados de paralinguísticos, certo? Então, crianças, vocês já sabem, né, que poema é um texto literário escrito em versos e distribuído em estrofes, né? Agora nós vamos ver o termo paralinguístico. Paralinguístico vem da paralinguística. E o que é paralinguística? Estuda a paralinguagem. Então vamos ver que termo que é este, né? O que significa? Paralinguagem é o conjunto de elementos não verbais que tem por finalidade, por objetivo, alterar as características e sentido do que está sendo transmitido através das palavras durante a comunicação, seja presencial ou não. Então vamos ver o que significa isso tudo, né? Muita coisa para a gente assimilar. Então vamos por partes. São coisas, gente, que vão além das palavras, tá? Então, coisas que a gente já faz, né? E às vezes faz até sem perceber, mas geralmente a gente faz isso dentro de poema, quando a gente está lendo um poema, de músicas. Então vão além das palavras, não basta só ler o texto. Por exemplo, um olhar, o tom de voz, as pausas que a gente faz no texto, né? São os gestos também que a gente faz, o ritmo, a entonação. Então isso tudo é paralinguagem, quer dizer, a gente já faz isso, né? E não sabia que tinha essa palavra, né? Que vem de paralinguísticos. Que geralmente é feito, né, através do poema. Por isso que a gente vai utilizar o poema na nossa aula de hoje, né? Para poder, quando vocês forem ler, observar essa paralinguagem, né? E outra coisa, recentemente, né, não tem muito tempo, essa paralinguagem foi atribuída também
quando a gente vai transmitir uma mensagem, né, através do celular, de aparelhos eletrônicos. Por isso aqui fala, a comunicação, durante a comunicação, seja presencial, né, porque quando a gente fala é mais fácil da gente transmitir, fazer uma expressão de raiva, alterar a voz, aumentar o tom de voz ou diminuir, fazer uma expressão de medo, de surpresa. Mas na comunicação, quando não é presencial, quando é através de texto, né? Não é só texto, não tem como emitir essas expressões, né? Simplesmente são palavras escritas. Aí, como que a paralinguagem fez? Atribuiu os emojis ou emoticons às mensagens, né? Que são aquelas carinhas quando você tá feliz, põe uma carinha de sorriso, ou triste. Bom, gente, agora na aula de matemática, nós vamos ver sobre ampliar e reduzir figuras, tá? Dentro de geometria, né? O objetivo da aula é este: ampliar e reduzir figuras em malhas quadriculadas. Ampliar quer dizer tornar amplo, aumentar. E reduzir, fazer menor, diminuir, né? Então, gente, quando a gente vai ampliar uma figura, a gente multiplica. E quando a gente vai reduzir, a gente divide, tá? E na mesma proporção, para não deformar a figura. Então, vocês vão ver isso através do exemplo que eu vou dar agora, tá certo? Bom, gente, então vamos ver na prática a ampliação de uma figura, né? Tem a figura aqui, ela está menor, ela está reduzida, eu quero ampliá-la. Então, vejamos. Aqui é a largura da figura e aqui o comprimento. Então, ela tem 10 centímetros de largura e 20 de comprimento. Quer dizer, cada quadradinho desse possui 10 centímetros, né? Tem a medida de 10 centímetros. Então, aqui, o que nós temos que fazer para ampliar a figura em proporção? Quer dizer, eu não vou deformar a figura, eu vou aumentá-la, porém ela vai ficar proporcional a essa aqui. Eu preciso multiplicar, então, pelo mesmo número. Vou tanto multiplicar a largura como o comprimento pelo mesmo número. Suponhamos que eu quero dobrar esta figura de tamanho. Então, eu vou multiplicar por 2. Então, 10 centímetros vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. E 20 centímetros por 2 também, não é? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então, se aqui era um quadradinho de 10, agora vão ser 2 quadradinhos. E eu não posso começar aqui, não. Eu tenho que começar aqui, ó, na segunda coluna. Então, se era 1, vai ficar 2. Que vai passar para 20 centímetros. Porque não são 2 de 10? 20 centímetros. E aqui era 20, vai passar para 40 centímetros. Se eram 2 quadradinhos, vou ter que aqui fazer 4. 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4 e 1, 2. Eu aumentei na mesma proporção. E se fosse para reduzir, eu teria que dividir, não é? Dividir não diminui, eu teria que dividir pelo mesmo número. Aí eu dividia 20 por 2 e 40 por 2, que ia dar essa figura aqui, tá? Então, na mesma proporção, é eu multiplicar ou dividir a largura e o comprimento pelo mesmo número. Certinho? Então, a seguir tem as atividades abaixo. Beijo e fiquem com Deus. Tchau.